Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a toxoplasmose, porque desde quando eu abri esse lado para vocês, né, sobre a toxoplasmose na minha vida, muita gente tem me procurado, às vezes para desabafar, às vezes para tirar algum tipo de dúvida, ou às vezes mesmo só para conversar. E parte desse público são pessoas que têm toxoplasmose e outra parte são pais de pessoas que têm toxoplasmose. Hoje eu quero falar um pouquinho a minha visão, a visão de uma pessoa que tem toxoplasmose e que teve consequência ocular, a sequela minha foi nos olhos. Eu quero falar para vocês pais, baseado, claro, no meu ponto de vista. Se você teve uma criança diagnosticada com toxoplasmose congênita, que é aquela que foi pego na gravidez, esse é exatamente o meu caso. A minha toxoplasmose, como eu contei nesse vídeo aqui, ela foi adquirida na gestação, mas eles descobriram esse problema só depois que eu nasci. Eu tinha 9 meses quando tive o diagnóstico. Então, eu primeiro quero dizer o seguinte, que se o seu filho também foi diagnosticado com toxoplasmose congênita e a sequela vai ser ocular, e eu tô falando desse caso porque é o que eu vivo, é o que eu sei, é o que eu entendo, existem N possibilidades sobre a forma como seu filho vai enxergar. Alguns casos, infelizmente, realmente a criança não tem visão por causa dessa doença, e em alguns outros casos, as lesões são tão periféricas que não interferem em quase nada da visão do seu filho. Então, se foi diagnosticado, primeira coisa, calma, não é a pior das coisas, tipo, poderia ser muito, muito pior. Se o seu filho está vivo, simplesmente agradeça, porque em alguns casos a toxoplasmose realmente causa o aborto espontâneo. Alguns pais têm me escrito dizendo: você enxerga assim ou você enxerga assado? Você enxerga uma bola preta na frente dos seus olhos? Não, eu não enxergo uma bola preta na frente dos meus olhos. Eu consigo ver as lesões. Quando eu olho no céu ou eu olho num lençol estendido para secar, eu consigo ver algumas manchas, algumas moscas volantes, é assim que eles costumam chamar as manchas da retina. Eu consigo ver, à medida que eu vou movimentando os olhos, eu vejo elas movimentando junto com o meu olhar, na direção que o meu olhar está indo, mas elas são muito, muito discretas. Eu só consigo ver exatamente quando eu estou olhando numa superfície lisa, de cor lisa e clara. Fora isso, eu nem percebo essas manchas no meu dia a dia. Às vezes o seu filho pode ter uma vida como uma criança qualquer, que não tenha nada na visão, e às vezes ele tenha que se adaptar em algumas coisas. E quando eu falo se adaptar, é um fato. Se o seu filho não vai ter uma visão 100%, ele vai ter que se adaptar da mesma forma que eu tive que me adaptar em várias coisas na minha vida. Por exemplo, eu preciso colocar livros embaixo do meu monitor, porque senão eu fico com a coluna muito curvada para enxergar a tela do computador. Quando eu vou tocar violão, eu preciso colocar algumas almofadas na frente, assim, para eu colocar a cifra da música, porque assim ela fica mais próxima dos meus olhos. Eu assisto TV numa cadeira próxima à televisão, então eu não costumo assistir filmes com legenda sentada no sofá. Eu preciso dessa cadeira bem perto, mas se o filme não for com legendas, tudo bem. Enfim, são adaptações que pra mim já ficou natural fazer. Então, entenda que a vida do seu filho não vai ser triste ou uma vida ruim por causa de um problema na visão, mesmo se tratar do pior dos casos. Eu não tenho cegueira, mas o meu olho esquerdo ele é bem prejudicado e eu já tentei assim tapar esse olho direito para ler e é bem complicado mesmo. Eu consigo ler muito devagar e se eu forçar eu tenho dor de cabeça para ler com o olho esquerdo. Então, se eu tivesse só com esse olho de cá, as minhas adaptações teriam que ser diferentes das que eu tenho hoje. Mesmo tendo essa falha na visão, mesmo tendo esse tipo de deficiência parcial visual, que é assim chamado, eu sou uma pessoa muito grata pela vida que eu tenho, pelas coisas que eu consigo fazer, mesmo com limitações. O fato de eu ter desenvolvido a gratidão na minha vida me fez ser uma pessoa feliz, me fez enxergar a felicidade. Eu escolhi viver feliz todos os dias e todas as pessoas, elas só são felizes porque elas escolhem isso.
A felicidade vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, se o seu filho teve esse tipo de diagnóstico, primeiro eu quero dizer que eu sinto muito, mas calma que a vida não acabou por causa desse diagnóstico. A vida só está começando e ela pode acontecer da melhor forma possível. Uma coisa que me ajudou muito a sempre conseguir atingir meus objetivos foi o tipo de criação que eu tive dos meus pais. Eles sempre me cobraram exatamente igual as cobranças que eles faziam para minha irmã, que não tem problema de vista. Eles me cobravam disciplina, eles me cobravam nota boa na escola, eles me cobravam que eu assumisse os meus erros quando eu cometia alguns. Enfim, eu passei pelas mesmas cobranças, eu tive os mesmos direitos e os mesmos deveres que a minha irmã, mesmo ela não tendo nada na visão. O fato de eu ter um problema na visão não fez eu ter privilégios em relação à criação dos meus pais. E isso foi uma coisa excelente para formar a minha personalidade, para eu ser o que eu sou hoje, né? Quem eu sou hoje. Isso fez eu me enxergar como uma criança comum, uma criança qualquer, uma outra criança que não tivesse nada na visão. Então eu digo o seguinte, vocês só precisam tratar seus filhos como uma criança comum, uma criança qualquer, uma criança como se ela não tivesse tido esse problema. Vocês, lógico, terão que dar suporte físico, né? Se caso elas precisarem de auxílio, vocês terão sempre que acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, mas não coloquem eles dentro de uma bolha, sabe? Deixe eles viverem a vida deles. Mesmo tendo problema na visão, eu consegui aprender a nadar no rio, eu conseguia fazer bastante coisa mesmo tendo problema na visão. E eu não tô dizendo que foi fácil, tá, gente? Eu sem os meus óculos, eu não sou nada. Aliás, mesmo com os óculos, eu não tenho uma visão perfeita. Os óculos, eles só corrigem a miopia e o astigmatismo, mas a lesão ainda continua aqui e mesmo de óculos eu não enxergo 100%. Mesmo usando os óculos, eu tenho que fazer essas adaptações que eu tô dizendo pra vocês. Eu acredito que qualquer criança, independente se tem algum tipo de problema físico ou não, o que ela mais precisa na vida é amor. Amor dos pais, amor da família, amor de quem cuida, né? Amor, enfim, de quem quer que cuide, quem quer que tenha a guarda, enfim, é amor. Amor, eu acho que é o resumo de tudo. E eu posso dizer que eu fui muito amada. Eu nasci numa família que, sim, passou muita dificuldade financeira, mas eu nunca duvidei do amor dos meus pais por mim, nunca duvidei do amor deles pela minha irmã. Eles sempre me deram bastante segurança de que eles estavam ali se eu precisasse, quando eu era criança. Mas eles me deixavam viver a minha vida, eles me davam a liberdade de viver a minha vida. Então, antes de se desesperar, antes de, sabe, se culpar, antes de qualquer coisa, esquece o que passou. Não tente perguntar por quê, por que aconteceu, por quê, sabe, a culpa foi minha ou a culpa foi... Enfim, não importa, isso não importa. O que importa é de agora pra frente o que você vai fazer com isso que você tem. Então faça o seu melhor, porque o seu filho pode ser o que ele quiser, se ele tiver apoio de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é pra mim. Eu nasci com essa lesão e eu conheci o mundo do jeito que eu vi ele pela primeira vez, digamos assim. Eu já nasci com esse problema. Então, pra mim, essa informação de que eu tenho ou não uma doença não fez diferença nenhuma, porque eu só conhecia aquele mundo que eu conhecia. Então eu não perdi nada quando eu ganhei essa doença. Eu não perdi nada. Pra mim, eu sempre tive esse mundo, eu sempre enxerguei da forma como eu enxergo, que é imperfeito, mas eu não perdi nada. Então, pra mim é normal, entendeu? Inclusive, eu só fui ter consciência de que eu tinha algum problema na visão ali por volta dos meus 6 anos, se eu não me engano, quando eu fui estudar e eu via que as crianças conseguiam enxergar coisas que eu não conhecia, que eu não conseguia.
E eu fui ter consciência exatamente assim de quanto a minha visão era complicada, comprometida, quando eu coloquei os meus óculos pela primeira vez com 9 anos. Então, eu não tinha dimensão do quão grande ou sei lá, quão impactante foi esse problema na minha vida. Eu não tinha essa noção, então eu só queria saber de brincar com os meus amigos, eu só queria saber de brincar com os meus primos, de assistir desenho, de brincar, sabe? É isso. E de comer coisas gostosas, coisas que toda criança faz, né? E eu dava um pouquinho de trabalho. Então, pra mim, eu não era diferente de ninguém, sabe? Tipo, pra mim, era isso. E se o seu filho nasceu com a toxoplasmose e com a consequência de máculas na retina, o mundo vai ser isso pra ele. E tudo bem, sabe? A gente conheceu o mundo de uma forma diferente da de outras pessoas. Isso não é de fato ruim. Só significa que existem adaptações que vão ser necessárias. Só isso. Eu, como filha, nunca culpei meus pais, nunca culpei a minha mãe por ela ter transmitido isso pra mim. Eu tenho total certeza que isso não foi uma escolha para ela. Simplesmente teve que acontecer. Ela não buscou isso. Ela jamais ia querer isso para um filho dela. Então eu tenho consciência disso porque eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que os meus pais me amam. Então eu acho que eu tenho essa consciência de que dói muito mais neles do que em mim. Eu tô dizendo isso para vocês entenderem que a culpa só existe na cabeça dos pais, principalmente na cabeça da mãe, né? Porque é a mãe que gera o bebê. Então, na cabeça do filho, pelo menos eu digo isso por mim, essa culpa não existe. Essa culpa nunca existiu. E eu fui perguntar para minha mãe se ela se sentia culpada há exatamente uma semana atrás. Porque veio uma mãe me dizendo que ela se sentia muito culpada por isso ter acontecido. E aí eu falei, peraí, será que a minha mãe também sente culpa? E aí foi quando eu telefonei para ela e perguntei. E ela disse que sentia culpa até hoje por causa do que aconteceu. Só que essa culpa só existe na cabeça dela, não existe na minha. Entende o que eu quero dizer? Pro filho é muito mais leve esse tipo de problema. Pro filho é muito mais leve a toxoplasmose, a consequência, né, as sequelas. Pro filho, esse problema é muito menor do que é para os pais. Então, por mais que você se sinta mal, tenha certeza de que seu filho está bem mais ok do que você. Em relação à doença, em relação à visão, em relação etc., ao que ele tem. A criança tem muito pouco dimensão das coisas, né? Isso a gente só vai adquirindo quando a gente vai crescendo e vai evoluindo, vai se desenvolvendo e tal. Esse vídeo demorou bastante mesmo para ser gravado, porque eu quis fazer o melhor que eu pudesse para ajudar vocês de alguma maneira. Não sei se eu consegui, me desculpa se caso eu ofendi de alguma forma ou se caso eu falei algo que você discorda. Essa é apenas a minha visão, apenas o meu ponto de vista. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma maneira. Caso exista alguma dúvida, algum tipo de observação que vocês queiram fazer, fica à vontade aqui embaixo nos comentários. A gente vai conversando por lá, com certeza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!